A sombra não é algo que você supera, é algo que você abraça. Esta frase de Carl Jung contém uma das verdades mais profundas e transformadoras sobre a segunda metade da vida. Enquanto a sociedade nos ensina a buscar perfeição, a esconder nossas imperfeições e a projetar uma imagem idealizada de nós mesmos, Jung descobriu algo revolucionário. É precisamente na integração dos aspectos rejeitados e negados de nossa personalidade, nossa sombra, que encontramos a chave para uma maturidade autêntica e plena. Você já se perguntou por quê, mesmo após décadas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ainda se encontra repetindo padrões destrutivos em relacionamentos? Por que certas pessoas despertam em você uma irritação ou aversão instantânea e desproporcional? Por que, apesar de todas as suas conquistas e realizações externas, ainda sente que algo essencial está faltando? Jung descobriu que essas experiências não são falhas ou anomalias, são manifestações da sua sombra, pedindo para ser reconhecida e integrada. Na primeira metade da vida, fomos ensinados a construir uma persona socialmente aceitável. Aprendemos quais partes de nós mesmos eram valorizadas e quais eram rejeitadas. Talvez você tenha aprendido que expressar raiva era inaceitável, que vulnerabilidade era sinal de fraqueza, que ambição era egoísmo ou que sensibilidade era inadequada. E assim, para sobreviver e prosperar socialmente, você empurrou essas qualidades para as sombras da sua consciência. Esta estratégia serviu a um propósito importante na primeira metade da vida. Ela permitiu que você se adaptasse às expectativas familiares e sociais, construísse relacionamentos e uma carreira, e estabelecesse sua identidade no mundo. Mas Jung percebeu que na segunda metade da vida, o que antes era uma estratégia adaptativa se torna uma prisão. As partes de você que foram banidas para a sombra não desaparecem. Elas continuam influenciando seus pensamentos, emoções e comportamentos, mas de formas inconscientes e frequentemente destrutivas. Pense por um momento. Quantas vezes você se surpreendeu agindo de maneiras que contradizem completamente seus valores conscientes? Quantas vezes você julgou duramente nos outros exatamente aquelas qualidades que secretamente teme reconhecer em si mesmo? Quantas vezes você se sentiu dividido entre o que sabe que deveria fazer e um impulso interno poderoso na direção oposta? Essas experiências não são falhas de caráter, são sinais de que sua sombra está pedindo atenção. Jung descobriu que, na segunda metade da vida, a integração da sombra não é apenas possível, é essencial para uma maturidade psicológica genuína. Enquanto a primeira metade da vida é naturalmente focada na adaptação externa e na construção do ego, a segunda metade nos convida a uma jornada interna de recuperação e integração das partes perdidas de nós mesmos. É um processo que Jung chamava de tornar-se inteiro, e é talvez o trabalho mais importante que podemos realizar na maturidade. Mas aqui está o que torna essa jornada tão desafiadora. Sua sombra, por definição, contém tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar em si mesmo. São as qualidades, emoções e impulsos que você foi ensinado a considerar inaceitáveis, vergonhosos ou até mesmo perigosos. Integrar a sombra significa confrontar diretamente aquilo que mais teme em si mesmo, não para ser dominado por esses aspectos, mas para reconhecê-los, compreendê-los e, eventualmente, transformá-los em fontes de sabedoria e poder. Isso pode soar assustador, e com razão. Mas Jung descobriu algo surpreendente. Quanto mais conscientemente reconhecemos e integramos nossa sombra, menos poder ela tem para nos controlar inconscientemente. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os monstros, que pareciam tão ameaçadores nas sombras, frequentemente se revelam como partes valiosas e necessárias de nós mesmos, quando finalmente as enxergamos claramente. Além disso, Jung percebeu que nossa sombra não contém apenas aspectos negativos ou socialmente inaceitáveis, ela também abriga alguns dos nossos dons mais preciosos, talentos e potenciais, que foram reprimidos porque não se encaixavam nas expectativas que internalizamos. Sua sensibilidade profunda, sua criatividade selvagem, sua intuição poderosa, sua capacidade de estabelecer limites saudáveis
Qualquer uma dessas qualidades pode estar na sua sombra, se você aprendeu que elas eram de alguma forma problemáticas ou perigosas. Imagine por um momento como seria recuperar toda a energia psíquica que você gasta diariamente tentando manter certas partes de si mesmo escondidas ou sob controle. Imagine como seria ter acesso a todos os recursos, talentos e capacidades que foram banidos para sua sombra. Imagine a liberdade de não precisar mais projetar seus aspectos negados nos outros, criando inimigos e conflitos desnecessários. Esta é a promessa da integração da sombra na maturidade. Não perfeição, mas completude. Não ausência de escuridão, mas uma relação consciente e transformadora com ela. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você as descobertas mais profundas de Jung sobre como reconhecer, confrontar e integrar sua sombra na segunda metade da vida. Vou mostrar como esse processo, embora desafiador, pode ser a porta de entrada para uma maturidade autêntica, relacionamentos mais profundos e uma criatividade e vitalidade renovadas. E vou oferecer práticas específicas que você pode começar a implementar hoje mesmo para iniciar ou aprofundar sua própria jornada de integração da sombra. Porque aqui está a verdade mais libertadora que Jung descobriu. Sua sombra não é seu inimigo. Ela é a parte de você que está esperando para ser redimida, a fonte de uma vitalidade e autenticidade que você talvez nem saiba que está buscando. E a segunda metade da vida é o momento perfeito para finalmente fazer as pazes com sua totalidade. O primeiro passo para integrar sua sombra na maturidade é aprender a reconhecê-la. Jung descobriu que a sombra raramente se apresenta diretamente à consciência. Ela se revela através de sinais indiretos, pistas sutis que precisamos aprender a decifrar. E um dos sinais mais poderosos e reveladores é o fenômeno da projeção. Projeção ocorre quando atribuímos a outras pessoas qualidades, emoções ou intenções que na verdade pertencem a nós mesmos, mas que não reconhecemos conscientemente. É como um projetor de cinema, que lança imagens em uma tela em branco, exceto que, neste caso, as imagens vêm do nosso próprio inconsciente e a tela são as pessoas ao nosso redor. Jung observou que nossas reações emocionais mais intensas e desproporcionais aos outros frequentemente indicam projeções da nossa própria sombra. Quando alguém provoca em você uma irritação instantânea e aparentemente irracional, ou quando você se sente inexplicavelmente atraído ou repelido por uma pessoa que mal conhece, sua sombra provavelmente está em jogo. Pense em alguém que realmente te tira do sério. Talvez um colega de trabalho, um familiar ou mesmo uma figura pública. O que exatamente sobre essa pessoa te irrita tanto? É a arrogância deles, a passividade, a necessidade de controle, a vulnerabilidade emocional? Seja qual for a qualidade que mais te incomoda, Jung sugeriria que você está olhando para um aspecto da sua própria sombra. Isso não significa que você seja exatamente como essa pessoa, ou que sua percepção deles seja completamente falsa. Significa que a qualidade que tanto te incomoda neles toca em algo não reconhecido em você mesmo. Talvez você tenha reprimido sua própria arrogância natural e, portanto, seja hipersensível a ela nos outros. Ou talvez tenha negado sua própria necessidade de vulnerabilidade e, por isso, se sinta desconfortável quando outros a expressam livremente. Um exercício poderoso que Jung recomendava é o que podemos chamar de inventário de gatilhos emocionais. Durante uma semana, preste atenção especial a qualquer pessoa que provoque em você uma reação emocional forte e aparentemente desproporcional, especialmente raiva, irritação, desprezo ou aversão. Para cada pessoa, anote a qualidade específica que mais te incomoda neles. Depois, para cada qualidade que você identificou, faça a pergunta desafiadora: onde essa mesma qualidade existe em mim? A primeira resposta interna será quase sempre negação. Eu não sou nada como isso. Mas Jung nos encoraja a olhar mais profundamente, com honestidade radical. Não procure exemplos idênticos, mas a mesma energia ou qualidade essencial, talvez expressa de formas diferentes ou em contextos diferentes. Por exemplo, se você se irrita com a arrogância de alguém, pergunte-se: onde eu sou arrogante?
Talvez não da mesma forma óbvia, mas talvez em sua certeza silenciosa de estar certo, ou na forma como descarta internamente as opiniões dos outros. Se a necessidade de controle de alguém te incomoda, pergunte-se: onde eu preciso controlar? Talvez não outras pessoas diretamente, mas talvez circunstâncias, resultados, ou até mesmo suas próprias emoções. Este exercício não é sobre se culpar ou se criticar. É sobre reconhecer que somos seres humanos completos, contendo toda a gama de qualidades e potenciais humanos, inclusive aqueles que aprendemos a rejeitar ou negar. A integração da sombra começa com esse reconhecimento honesto, que por si só já diminui o poder da projeção. Outro sinal revelador da sombra são os deslizes comportamentais, momentos em que agimos de formas que contradizem nossa autoimagem consciente. Você já teve a experiência de, em um momento de estresse ou fadiga, dizer ou fazer algo que depois te deixou pensando: isso não sou eu. Jung diria que, na verdade, isso é você. Uma parte de você que normalmente mantém sob controle consciente, mas que ocasionalmente irrompe quando suas defesas estão baixas. Esses momentos, embora frequentemente embaraçosos ou perturbadores, são presentes valiosos da sua psique. Eles oferecem vislumbres da sua sombra em ação, oportunidades para reconhecer aspectos de si mesmo que normalmente permanecem ocultos. Em vez de simplesmente descartá-los como aberrações ou falhas temporárias, Jung nos encoraja a tratá-los como mensagens importantes do inconsciente. Um exercício útil é manter um diário da sombra, onde você registra esses momentos quando ocorrem. Anote não apenas o que aconteceu, mas também as circunstâncias. Você estava cansado, estressado, sob pressão? Que necessidade não atendida pode estar por trás desse comportamento? Que parte de você estava tentando se expressar, mesmo que de forma desajeitada ou inapropriada? Com o tempo, você começará a notar padrões, certos tipos de situações ou gatilhos que tendem a evocar sua sombra. Isso não é apenas informativo, é empoderante. Quando você conhece seus gatilhos, pode fazer escolhas mais conscientes sobre como responder a eles, em vez de ser controlado por reações automáticas. Os sonhos são outra janela poderosa para a sombra. Jung considerava os sonhos não como meros subprodutos da atividade cerebral, mas como comunicações significativas do inconsciente. E ele observou que a sombra frequentemente aparece nos sonhos como figuras do mesmo sexo que provocam emoções fortes, medo, repulsa ou, às vezes, fascínio. Se você sonha repetidamente com uma figura ameaçadora ou perturbadora do mesmo sexo, essa figura pode representar aspectos da sua própria sombra, buscando reconhecimento. Em vez de tentar banir ou controlar essas figuras oníricas, Jung sugeria entrar em diálogo com elas, perguntar o que querem, o que têm a ensinar, que papel desempenham na sua psique. Uma técnica que ele desenvolveu para esse propósito é a imaginação ativa, um estado entre meditação e fantasia dirigida, onde você permite que imagens e figuras do inconsciente surjam espontaneamente e interage com elas conscientemente. Essa prática pode ser especialmente poderosa para trabalhar com figuras da sombra que aparecem em seus sonhos. Para experimentar a imaginação ativa, encontre um lugar tranquilo onde não será perturbado. Feche os olhos e evoque a imagem da figura da sombra do seu sonho. Não tente controlar ou dirigir a imagem, apenas permita que ela esteja presente. Então, mentalmente, comece um diálogo. Pergunte: quem é você? O que você quer me mostrar? Que papel você desempenha na minha vida? Permita que as respostas surjam espontaneamente, sem censura ou julgamento. Você pode ficar surpreso com a sabedoria e os insights que emergem desse diálogo interno. Muitas pessoas descobrem que figuras da sombra, que inicialmente pareciam ameaçadoras ou perturbadoras, na verdade, carregam mensagens importantes e até mesmo dons para sua consciência. Um quarto sinal da sombra são os gatilhos de inferioridade, áreas da vida onde você se sente particularmente inadequado, inseguro ou defensivo. Jung observou que frequentemente desenvolvemos complexos de inferioridade, precisamente nas áreas onde aspectos importantes da nossa personalidade foram reprimidos ou negados. Por exemplo,
Se você se sente cronicamente inadequado em situações sociais, pode ser que sua capacidade natural de expressão espontânea e autêntica tenha sido reprimida. Se você se sente profundamente inseguro sobre sua criatividade, pode ser que seu impulso criativo natural tenha sido criticado ou desvalorizado em algum momento crucial do seu desenvolvimento. Esses sentimentos de inferioridade não são falhas ou deficiências, são sinais apontando para partes de você que estão buscando expressão e integração. Eles são como luzes de alerta no painel do seu carro, sinalizando áreas que precisam de atenção e cuidado. Um exercício revelador é fazer uma lista das áreas da vida onde você se sente mais inadequado ou inseguro. Para cada área, pergunte a si mesmo: que qualidade ou capacidade estou tendo dificuldade de reconhecer ou expressar aqui? Que mensagem essa insegurança pode estar tentando me transmitir? Se essa insegurança pudesse falar, o que ela diria? Esse tipo de questionamento compassivo pode transformar sentimentos de inadequação de fontes de sofrimento em portais para autoconhecimento e crescimento. Em vez de tentar superar ou eliminar esses sentimentos, você aprende a ouvi-los como mensagens importantes da sua psique em evolução. Agora que exploramos como reconhecer a sombra, vamos abordar o desafio central: como integrá-la de forma saudável e construtiva na segunda metade da vida. Jung enfatizava que o objetivo não é eliminar a sombra, o que é impossível, nem permitir que ela domine nossa personalidade, o que seria destrutivo, mas estabelecer uma relação consciente com ela, reconhecendo-a, compreendendo-a e, eventualmente, transformando-a em uma fonte de sabedoria e vitalidade. O primeiro princípio da integração da sombra é o que Jung chamava de aceitação radical. Isso significa reconhecer e aceitar que todos os aspectos da experiência humana, incluindo aqueles que consideramos negativos ou inaceitáveis, são parte da nossa natureza. Raiva, inveja, ganância, luxúria, egoísmo, todas essas qualidades existem em cada um de nós em algum grau. Essa aceitação não significa aprovação ou indulgência. Não significa agir impulsivamente a partir desses impulsos ou usá-los para machucar a si mesmo ou aos outros. Significa simplesmente reconhecer sua existência como parte da sua humanidade completa, sem julgamento ou negação. Um exercício poderoso para cultivar essa aceitação radical é o que podemos chamar de meditação da sombra. Encontre um lugar tranquilo onde você possa estar sozinho e não ser perturbado. Feche os olhos e traga à mente uma qualidade ou impulso que você tem dificuldade de aceitar em si mesmo. Pode ser raiva, inveja, preguiça, vaidade ou qualquer outra coisa que ressoe com você. Permita-se sentir plenamente a desconforto ou vergonha que surge quando você reconhece essa qualidade em si mesmo. Não tente mudar ou eliminar esse desconforto. Apenas observe-o com curiosidade compassiva. Então, gentilmente diga a si mesmo: esta qualidade também faz parte de mim. Ela existe em mim como existe em todos os seres humanos. Eu a aceito como parte da minha humanidade completa. Repita essa prática regularmente, trabalhando com diferentes aspectos da sua sombra. Com o tempo, você pode notar uma mudança sutil, mas profunda. O que antes provocava intensa vergonha ou negação começa a ser visto com maior equanimidade e até mesmo compaixão. O segundo princípio da integração da sombra é o que Jung chamava de diferenciação. Isso envolve distinguir entre o impulso ou qualidade em si e as formas específicas como ele pode ser expresso. Por exemplo, a raiva em si não é má. É simplesmente energia psíquica indicando que um limite foi violado ou uma necessidade não foi atendida. Essa energia pode ser expressa de formas destrutivas, como agressão física, ou construtivas, como assertividade clara e estabelecimento de limites saudáveis. Quando diferenciamos entre o impulso básico e suas possíveis expressões, abrimos espaço para a escolha consciente. Em vez de reprimir completamente um impulso, o que leva à projeção e comportamento inconsciente, ou agir impulsivamente a partir dele, o que pode ser destrutivo, podemos encontrar formas construtivas e conscientes de honrá-lo e expressá-lo. Exercício para praticar essa diferenciação
é o que podemos chamar de canalização criativa da sombra. Escolha um aspecto da sua sombra que você está trabalhando para integrar. Pode ser raiva, ambição, sensualidade ou qualquer outra qualidade. Então, brainstorm diferentes formas como essa energia poderia ser expressa construtivamente em sua vida. Por exemplo, se você está trabalhando com raiva reprimida, você poderia considerar praticar um esporte competitivo, defender causas sociais importantes, estabelecer limites mais claros em relacionamentos ou expressar essa energia através de formas de arte intensas, como música rock ou pintura expressionista. Se está trabalhando com ambição reprimida, poderia considerar estabelecer metas pessoais desafiadoras, mentorear outros em sua área de expertise ou canalizar esse impulso para projetos criativos significativos. O objetivo não é encontrar uma única expressão correta, mas expandir seu repertório de possibilidades, reconhecendo que cada aspecto da sua sombra contém energia vital que pode ser direcionada de múltiplas formas. O terceiro princípio da integração da sombra é o que Jung chamava de diálogo consciente. Isso envolve estabelecer uma relação contínua com sua sombra, não como algo a ser temido ou eliminado, mas como uma parte valiosa da sua psique com a qual você pode aprender e crescer. Uma técnica poderosa para facilitar esse diálogo é a escrita de cartas. Escreva uma carta para um aspecto específico da sua sombra, expressando honestamente seus sentimentos sobre ele, seu medo, sua vergonha, sua curiosidade, sua resistência. Então, mude de perspectiva e escreva uma resposta como se fosse esse aspecto da sombra falando com você. O que ele quer que você saiba? O que precisa de você? Que papel está tentando desempenhar na sua vida? Este tipo de diálogo escrito pode revelar insights surpreendentes sobre as motivações e necessidades subjacentes dos aspectos da sua sombra. Frequentemente descobrimos que qualidades ou impulsos que temíamos ou rejeitávamos estão, na verdade, tentando nos servir ou proteger de alguma forma, apenas usando estratégias desajeitadas ou ultrapassadas. Por exemplo, você pode descobrir que sua tendência à procrastinação, que sempre considerou uma falha de caráter, é na verdade uma tentativa da sua psique de protegê-lo do medo do fracasso ou do perfeccionismo paralisante. Ou que sua raiva, que sempre temeu como destrutiva, é na verdade uma guardiã dos seus limites e valores, alertando-o quando eles estão sendo violados. Quando entramos em diálogo consciente com nossa sombra, frequentemente descobrimos que ela não é o monstro que temíamos, mas uma parte mal compreendida de nós mesmos, buscando reconhecimento e integração. O quarto princípio da integração da sombra é o que Jung chamava de responsabilidade ética. Isso significa reconhecer que, mesmo enquanto trabalhamos para aceitar e integrar todos os aspectos da nossa natureza, ainda somos responsáveis por nossas escolhas e ações no mundo. Integrar a sombra não significa dar livre rein a impulsos destrutivos, mas desenvolver uma relação mais consciente e madura com eles. Jung enfatizava que a verdadeira maturidade ética não vem de reprimir ou negar nossos impulsos negativos, mas de reconhecê-los plenamente enquanto escolhemos conscientemente como expressá-los. Alguém que nunca reconheceu sua própria capacidade para raiva, ganância ou crueldade está, na verdade, mais vulnerável a agir inconscientemente a partir desses impulsos do que alguém que os reconheceu e integrou conscientemente. Um exercício para cultivar essa responsabilidade ética é o que podemos chamar de prática da escolha consciente. Quando você notar um impulso da sombra surgindo, talvez raiva em uma discussão, inveja ao ver o sucesso de um colega ou o desejo de manipular uma situação a seu favor, pause e crie um espaço entre o impulso e sua resposta. Nesse espaço, faça 3 perguntas. O que estou sentindo realmente? Que necessidade legítima está por trás desse impulso? Como posso honrar essa necessidade de uma forma que esteja alinhada com meus valores mais profundos? Por exemplo, se você sente raiva surgindo em uma discussão, pode reconhecer: estou sentindo raiva porque me sinto desrespeitado. Minha necessidade legítima é de respeito e consideração. Posso honrar essa necessidade expressando claramente como me sinto e estabelecendo um limite,
sem atacar ou diminuir a outra pessoa. Esta prática não elimina os impulsos da sombra, mas transforma nossa relação com eles de reativa e inconsciente para responsiva e consciente. Com o tempo, descobrimos que podemos sentir toda a gama de emoções e impulsos humanos sem sermos controlados por eles. O quinto e talvez mais profundo princípio da integração da sombra é o que Jung chamava de transformação alquímica. Ele usava a metáfora da alquimia, a antiga prática de tentar transformar metais básicos em ouro, para descrever o processo pelo qual aspectos da sombra podem ser transformados em fontes de sabedoria, criatividade e poder autêntico. Jung observou que qualidades que inicialmente aparecem em formas negativas ou destrutivas frequentemente contêm energia vital que, quando reconhecida e transformada conscientemente, pode se tornar profundamente positiva e construtiva. A raiva pode se transformar em paixão por justiça. A inveja pode se transformar em inspiração e motivação. O orgulho pode se transformar em dignidade autêntica. A luxúria pode se transformar em apreciação sensual da vida. Esta transformação não acontece automaticamente. Requer trabalho, consciente e intencional. Mas Jung descobriu que, quando nos engajamos nesse trabalho, especialmente na segunda metade da vida, frequentemente descobrimos tesouros inesperados nas próprias qualidades que mais temíamos ou rejeitávamos em nós mesmos. Um exercício para facilitar essa transformação alquímica é o que podemos chamar de redefinição da sombra. Escolha um aspecto da sua sombra que você está trabalhando para integrar. Em uma folha de papel, desenhe 3 colunas. Na primeira coluna, descreva como esse aspecto se manifesta atualmente em sua vida. Geralmente em formas inconscientes, reativas ou potencialmente destrutivas. Na segunda coluna, identifique a energia ou qualidade essencial por trás dessa manifestação. Por exemplo, por trás da raiva explosiva, pode estar a energia da assertividade e proteção de limites. Por trás da inveja, pode estar o desejo de crescimento e realização. Por trás do perfeccionismo, pode estar o compromisso com a excelência. Nash. Terceira coluna. Explore como essa mesma energia poderia ser expressa de formas mais conscientes, maduras e construtivas. Como seria se essa qualidade fosse integrada e alinhada com seus valores mais profundos? Como ela poderia servir não apenas a você, mas também aos outros e ao mundo? Este exercício pode revelar possibilidades transformadoras que não eram visíveis quando você estava simplesmente tentando reprimir ou eliminar aspectos da sua sombra. Você começa a ver que a sombra não é seu inimigo, mas um repositório de energia vital e potencial não realizado. Agora que exploramos os princípios fundamentais da integração da sombra, vamos considerar como esse processo se manifesta, especificamente na segunda metade da vida. Jung observou que a meia-idade e além oferece oportunidades únicas para o trabalho com a sombra, desafios específicos, mas também recursos e possibilidades que podem não estar disponíveis na juventude. Um dos desafios distintivos da integração da sombra na maturidade é o que Jung chamava de confronto com a persona. A persona é a máscara social que desenvolvemos para funcionar no mundo, nossa identidade profissional, nossos papéis familiares, nossa imagem pública. Na primeira metade da vida, investimos enormes quantidades de energia construindo e mantendo essa persona, frequentemente às custas de partes mais autênticas de nós mesmos. Na meia-idade, muitas pessoas começam a sentir uma tensão crescente entre sua persona estabelecida e aspectos mais profundos do self que foram negligenciados ou reprimidos. O executivo bem-sucedido pode começar a questionar se sua identidade profissional reflete quem ele realmente é. A mãe dedicada pode se perguntar o que aconteceu com seus sonhos e ambições pessoais. O pilar da comunidade pode sentir um desejo crescente de quebrar as regras e convenções que sempre defendeu. Jung via essa tensão não como uma crise a ser resolvida, mas como um convite para maior autenticidade e integração. Ele observou que muitas das crises de meia-idade que as pessoas experimentam são, na verdade, tentativas da psique de corrigir um desequilíbrio, de trazer à consciência
aspectos do self que foram sacrificados no altar da adaptação social. Exercício poderoso para trabalhar com essa tensão é o que podemos chamar de diálogo entre persona e sombra. Imagine sua persona, a imagem que você apresenta ao mundo, os papéis que desempenha, a pessoa que os outros pensam que você é sentada em uma cadeira à sua frente. Em outra cadeira, imagine sua sombra, as partes de você que foram reprimidas, negadas ou escondidas para manter essa imagem. Agora, conduza um diálogo imaginário entre essas duas partes de você. O que sua persona quer dizer à sua sombra? O que sua sombra quer dizer à sua persona? Que queixas, medos ou desejos cada uma tem em relação à outra? Existe alguma possibilidade de reconciliação ou colaboração entre elas? Este diálogo pode revelar tensões internas que você não estava totalmente consciente, mas também possibilidades de uma integração mais harmoniosa entre suas faces pública e privada. Muitas pessoas descobrem que não precisam abandonar completamente sua persona para integrar aspectos da sombra. Em vez disso, podem desenvolver uma persona mais flexível e autêntica, que permite maior expressão do self completo. Outro aspecto distintivo da integração da sombra na maturidade é o que Jung chamava de recuperação da criança interior. Ele observou que muitas das qualidades mais vitais e autênticas da nossa personalidade, espontaneidade, criatividade, curiosidade, alegria, são frequentemente reprimidas na infância devido a expectativas parentais ou pressões sociais. Essas qualidades não desaparecem, mas são relegadas à sombra, onde continuam a existir em um estado infantil não desenvolvido. Na segunda metade da vida, essas qualidades frequentemente começam a emergir novamente, às vezes de formas inicialmente regressivas ou desajeitadas. A pessoa madura e responsável pode de repente sentir impulsos para brincar, explorar, criar ou se expressar de formas que parecem infantis ou não sérias. Jung via esses impulsos não como regressão, mas como uma oportunidade para recuperar e integrar aspectos vitais do self que foram prematuramente reprimidos. Um exercício para facilitar essa recuperação é o que podemos chamar de diálogo com a criança interior. Encontre uma foto sua quando criança, preferencialmente, de um período antes que você começasse a reprimir significativamente sua expressão natural. Olhe para essa foto com atenção e compaixão. Então, em seu diário, escreva uma carta para essa criança, reconhecendo as formas como ela teve que se adaptar e comprometer sua expressão autêntica para sobreviver e ser aceita. Em seguida, escreva uma resposta, como se fosse essa criança falando com você agora. O que ela quer que você saiba? Do que ela sente falta? O que ela precisa de você agora? Que qualidades ou dons ela está esperando para compartilhar com você? Muitas pessoas descobrem que esse diálogo abre uma porta para qualidades e energias que estiveram adormecidas por décadas, não apenas comportamentos infantis, mas vitalidade essencial, criatividade e autenticidade que são necessárias para uma vida plena em qualquer idade. Um terceiro aspecto distintivo da integração da sombra na maturidade é o que Jung chamava de confronto com o animus anima. Ele observou que todos nós internalizamos imagens e expectativas do sexo oposto que influenciam profundamente nossa psique. Nas mulheres, essa imagem internalizada do masculino é o animus. Nos homens, essa imagem internalizada do feminino é a ânima. Na primeira metade da vida, essas imagens internas frequentemente permanecem inconscientes, influenciando nossas escolhas românticas, nossas atitudes em relação ao sexo oposto e até mesmo nossa relação com qualidades tradicionalmente associadas à masculinidade, como assertividade, racionalidade, independência ou feminilidade, como receptividade, emoção, conexão. Na segunda metade da vida, Jung observou que muitas pessoas começam a sentir uma necessidade de integrar qualidades do sexo oposto que foram previamente projetadas em parceiros românticos ou rejeitadas como inadequadas para seu gênero. Homens podem descobrir uma necessidade crescente de desenvolver qualidades mais femininas, como receptividade, nutrição e conexão emocional.
Mulheres podem sentir um chamado para expressar qualidades mais masculinas, como assertividade, independência e pensamento analítico. Jung via essa integração não como uma diluição das diferenças de gênero, mas como um movimento em direção à completude psicológica. Ele acreditava que cada pessoa contém potencialmente toda a gama de qualidades humanas, independentemente de gênero, e que a verdadeira maturidade envolve o desenvolvimento e expressão dessas qualidades de formas que transcendem estereótipos limitantes. Um exercício para facilitar essa integração é o que podemos chamar de diálogo com o animus anima. Em meditação ou através da escrita, visualize seu animus para mulheres, ou anima para homens, como uma figura distinta com quem você pode conversar. Que qualidades essa figura representa para você? Como ela aparece em seus sonhos, fantasias ou projeções românticas? Que mensagem ela tem para você neste momento da sua vida? Muitas pessoas descobrem que esse diálogo revela aspectos da sua própria psique, que estão prontos para serem reconhecidos e integrados, não como uma ameaça à sua identidade de gênero, mas como um enriquecimento e expansão dela. Um quarto aspecto distintivo da integração da sombra na maturidade é o que Jung chamava de confronto com o arquétipo do velho sábio ou da grande mãe. Ele observou que à medida que envelhecemos, naturalmente nos aproximamos desses arquétipos poderosos que representam sabedoria, orientação e nutrição para os outros. No entanto, se não integramos adequadamente nossa sombra, corremos o risco de manifestar apenas caricaturas desses arquétipos, tornando-nos o velho amargo e crítico em vez do sábio, ou a mãe controladora e devoradora em vez da nutridora. A integração da sombra nos permite encarnar esses arquétipos de formas mais completas e autênticas, oferecendo genuína sabedoria e nutrição em vez de suas sombras distorcidas. Um exercício para trabalhar com esses arquétipos é o que podemos chamar de visualização do self futuro. Imagine-se 20 anos no futuro, tendo integrado com sucesso os aspectos da sua sombra com os quais você está trabalhando atualmente. Como seria essa versão mais integrada e madura de você? Como ela se relacionaria com os outros? Que tipo de presença ela traria para o mundo? Que sabedoria ela teria para oferecer? Permita que essa imagem se desenvolva com riqueza e detalhe. Então pergunte a esse self futuro: o que você precisa que eu faça agora para me tornar você? A resposta pode oferecer orientação valiosa para seu trabalho atual com a sombra. Um quinto, e talvez mais profundo aspecto da integração da sombra na maturidade é o que Jung chamava de preparação para a morte. Ele observou que, na segunda metade da vida, a consciência da nossa mortalidade naturalmente se intensifica. Essa consciência pode provocar medo e negação, mas também pode servir como um poderoso catalisador para a integração da sombra e a realização do self autêntico. Jung acreditava que uma das tarefas psicológicas mais importantes da segunda metade da vida é preparar-se conscientemente para a morte, não apenas no sentido prático de colocar os assuntos em ordem, mas no sentido psicológico mais profundo de completar o trabalho da individuação. Isso envolve fazer as pazes com todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra, para que possamos enfrentar o fim da vida com integridade e aceitação, em vez de arrependimento e medo. Um exercício poderoso para facilitar esse processo é o que podemos chamar de meditação do leito de morte. Imagine-se no final da sua vida, olhando para trás para o caminho que percorreu. Que arrependimentos você teria se continuasse a reprimir ou negar aspectos da sua sombra? Que oportunidades para crescimento, conexão ou expressão autêntica você teria perdido? Alternativamente, como seria olhar para trás sabendo que você teve a coragem de confrontar e integrar sua sombra, vivendo a partir do seu self mais completo e autêntico? Esta prática não é mórbida, mas profundamente afirmativa da vida. Ela usa a consciência da finitude como uma lente clarificadora, ajudando-nos a discernir o que realmente importa e a encontrar a coragem para viver mais autenticamente no tempo que temos. Ao concluirmos nossa exploração da integração da sombra, na maturidade, é importante lembrar que este não é um processo que você completa uma vez e depois termina.
É uma jornada contínua de autodescoberta e integração que continua a se desdobrar ao longo da segunda metade da vida. Jung enfatizava que o objetivo não é alcançar algum estado ideal de perfeição ou iluminação, mas desenvolver uma relação cada vez mais consciente e integrativa com todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que são difíceis, desafiadoras ou socialmente inaceitáveis. É um processo de tornar-se inteiro, não tornar-se perfeito. Ele também reconhecia que este trabalho não é fácil. Confrontar e integrar a sombra requer coragem, honestidade e uma disposição para questionar suposições profundamente arraigadas sobre quem somos e como deveríamos ser. Requer que toleremos a desconforto de reconhecer aspectos de nós mesmos que preferíamos negar e a incerteza de não saber exatamente quem nos tornaremos à medida que integramos essas partes previamente rejeitadas. Mas Jung também descobriu que os benefícios desse trabalho são imensos e transformadores. À medida que integramos nossa sombra, experimentamos maior energia e vitalidade, já que a energia psíquica que antes era gasta reprimindo ou projetando aspectos negados de nós mesmos se torna disponível para propósitos criativos e construtivos. Experimentamos relacionamentos mais autênticos e satisfatórios, já que não precisamos mais projetar nossa sombra nos outros ou esconder partes significativas de nós mesmos por medo de rejeição. Desenvolvemos maior compaixão por nós mesmos e pelos outros, reconhecendo que todos nós contemos a gama completa de potenciais humanos, tanto luz quanto escuridão. E talvez mais profundamente, experimentamos um sentido renovado de significado e propósito na segunda metade da vida. Em vez de nos resignarmos a um lento declínio ou nos agarrarmos desesperadamente à juventude perdida, descobrimos que a maturidade oferece suas próprias oportunidades únicas para crescimento, criatividade e realização, não apesar das nossas sombras, mas através da sua integração consciente. Como Jung eloquentemente expressou, não é ao olhar para a luz que nos tornamos luminosos, mas ao mergulhar na nossa escuridão. Na segunda metade da vida, somos convidados a esse mergulho transformador, não como uma descida à derrota ou desespero, mas como uma jornada em direção à completude, autenticidade e uma maturidade verdadeiramente radiante que só pode vir de abraçar nossa humanidade total. Sua sombra não é seu inimigo. Ela é a parte de você que está esperando para ser redimida, a fonte de uma vitalidade e autenticidade que você talvez nem saiba que está buscando. E a segunda metade da vida é o momento perfeito para finalmente fazer as pazes com sua totalidade.